Bom dia a todos. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Na sua pessoa, ministra Carmen Lúcia, estendo um cumprimento a todos os magistrados e presidentes de outras cortes e de associações de magistrados que aqui estão. Cumprimento o presidente da República Federativa do Brasil, o presidente Michel Temer. Na sua pessoa, cumprimento todos os membros do Poder Executivo, cumprimento o presidente do Senado Federal, Eunício de Oliveira, na pessoa do senador, cumprimento a todos os senadores da República, cumprimento o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na pessoa de quem são cumprimentados os senhores parlamentares, cumprimento os ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre, cumprimento o Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, na pessoa de quem cumprimento os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento a ilustre Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na pessoa de quem cumprimento a todos os membros do Ministério Público. Cumprimento o presidente Juliano Costa Couto, presidente da OAB do Distrito Federal, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados e advogadas brasileiros. Cumprimento a ministra advogada-geral da União, ministra Grace Maria Mendonça, na pessoa de quem cumprimento a todos os advogados e advogadas públicos. Peço licença para saudar as demais autoridades, nas pessoas de quem já foram devidamente nominados. Senhoras e senhores, o processo evolutivo nas nações impõe frequentemente um custo político alto. Crises, desarranjos institucionais, perplexidades, dilemas morais e existenciais. São ciclos dolorosos, mas que, apesar de todos os pesares, tornam as nações mais maduras, mais conscientes, mais fortalecidas. Numa palavra, mais justas. O Brasil, já há alguns anos, vive um desses ciclos vitais, transformadores, que há de marcá-lo pelas próximas gerações. Se a justiça tem sido e será sempre fundamental em todo este processo, a sociedade, à medida que mais se informa, mais exigente se torna e com mais veemência passa a cobrar ética, coerência, eficiência de suas instituições e dos homens públicos. É natural e inevitável que assim o seja, mas o que disso resulta é o ciclo a que me referi, de turbulência e de espantos. Em tempos assim, o Judiciário tem o dever de fazer valer o sistema de pesos e contrapesos e resguardar a Constituição e a correta aplicação das leis, de forma isonômica para todos os cidadãos e cidadãs. A independência do Judiciário é o pilar do Estado democrático de direito, marco civilizatório, sem o qual há de predominar a barbárie das tiranias e dos extremismos. Em meio às crises como a atual, esse fundamento é posto à prova, desafiado constantemente, seja pela retórica irresponsável de grupos políticos, seja pelo desespero dos que não têm o hábito de prestar contas aos atos à sociedade. A lei é o farol da crise, não importa sua natureza, conteúdo ou dimensão. Fora dela, já dizia Rui Barbosa, não há solução e salvação. E diante dela, diz o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Ninguém pode a ela se sobrepor, ninguém. Nestes termos, é o Judiciário o alvo central dos que resistem ao saneamento das instituições. E isso ocorre porque o Judiciário é o poder que tem limite. E esse limite é exatamente a lei. Mas ao invés de enfraquecê-lo, é a substância que lhe dá autoridade e força moral. O país não sairá da crise senão pelo estrito cumprimento da lei, sem casuísmos ou factoides, sem privilégios de qualquer ordem. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição,
tem sido questionado fortemente por forças políticas antagônicas. Mas ele não é, nem pode ser, a crise. Ao contrário, precisa ser o seu antídoto. Não há outro. Como intérprete da lei, tem a missão intransferível de pô-la a serviço do reequilíbrio da nação, da moderação e de seus atores políticos. A força da serenidade há de ser o toque fundamental. A advocacia brasileira, como parte do universo dos operadores do direito, sabe e tem consciência das suas responsabilidades. Como tal, precisa também ter sua incolumidade observada, assim como as demais carreiras jurídicas. Não se questiona o direito constitucional à crítica, mas ele não pode derivar para agressões e linchamentos físicos e morais, como eventualmente tem ocorrido. Igualmente, assistimos a tentativas inaceitáveis de constranger e influenciar magistrados, por meio de pressões políticas, em flagrante desrespeito à independência do poder judiciário. O direito é uma ciência, fruto da acumulação de vivências e experiências milenares da civilização. É a ciência do direito que estabelece o devido processo legal, com a ampla defesa e o direito ao contraditório. Não importa a gravidade do delito, todos têm direito à defesa e o defensor não pode ser confundido com o seu cliente, nem ter a privacidade deste relacionamento, garantido por lei, violada a qualquer e sob qualquer pretexto. As prerrogativas da advocacia, nunca é demais repetir, são prerrogativas da sociedade, na medida em que ela é a beneficiária do sagrado direito ao devido processo legal. Não há justiça sumária. Fora de seus ritos, o que há é justiçamento, o que é avesso da justiça. O clamor das ruas não nos pode ser indiferente, e não é, mas não pode ser o fundamento de nossa ação. Precisa ser avaliado na medida em que pode ser fruto de manipulação por meios diversos, como o ativismo político e midiático. Mais uma vez, a lei, sempre ela, há de ser o farol. Neste início de ano do judiciário, em que as tensões políticas prosseguem exacerbadas, é indispensável que nós, operadores do direito, não percamos de vista os fundamentos de nossa missão comum. Não podemos nos envolver na turbulência política e nem ignorá-la, muito menos com ela nos intimidar. Justiça é justiça, política é política, cada qual no seu espaço, cada qual na sua função. Em tempos de crise, há o risco de as instituições perderem de vista suas atribuições, quer por omissão, quer por excessos. A harmonia dos poderes, estabelecida no artigo 2º da Constituição Federal, não autoriza antagonismos ou invasões de competência. Impõe, isto sim, o diálogo permanente. Mais que a busca de consensos, há de prevalecer o império do bom senso. O país não está à deriva, como muitos têm apregoado. Navega, sim, em águas turbulentas, mas dispõe de sua bússola, a Constituição, da qual esta Suprema Corte é a guardiã e a intérprete. E com base na rota que nos indica, e só por aí que chegaremos a águas mais tranquilas. Encerro esta manifestação relembrando algumas das palavras proferidas por Ulisses Guimarães há 30 anos, mas que constituem extremamente válidas nos dias atuais, em que completamos 30 anos de nossa Constituição,
o mais longo período de estabilidade democrática. Dizia Ulisses, a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que, ao longo do ano que se inicia e que se instala, tenhamos todos sempre presente esta lição, cientes de que apenas o respeito absoluto dos preceitos constitucionais levará ao Brasil que todos nós brasileiros queremos e merecemos. Muito obrigado.